chegamos nessa manhã, queremos te agradecer, te exaltar, te glorificar. Queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa nessa manhã abençoada para aprender mais de ti. Nós iremos falar de um tema, Senhor amado, que é muito mal entendido e que o teu Espírito ele possa usar a minha vida nessa manhã para transmitir conhecimento aos teus filhos. Muito obrigado, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, toma primazia, usa, Senhor, para a glória do teu nome. Possamos sair mais crentes do que nós entramos. Possamos, Senhor, sair esclarecidos e possamos sair prontos para melhor servir o teu reino. Aqueles que já estão aqui, o Senhor abençoa. Os que estão caminhando para cá, guarda e traz debaixo da tua proteção. Aqueles que estão acompanhando, que vão acompanhar nas redes sociais, que também possam ser alimentados, edificados. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Espírito de Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer amém. Amém. Pode sentar. Eu vou passar aqui essa lista de frequência aqui, tá? Eu não sei o que aconteceu com frequência. Estava na minha mão, sumiu. Devo ter deixado em casa. Então você pode anotar o nome, por favor, tá? A lista de frequência. E a gente vai começando aqui em nome de Jesus. De acordo com o pessoal vai chegando aí, irmãos, não tire sua atenção aqui da aula, deixa quando chegar, eles vão chegar, vão sentar, para que não fique tirando a atenção, senão acaba atrapalhando até quem está ministrando a aula também. A gente vai falar hoje sobre angelologia, anjos, Satanás e demônios, né? A gente vai falar sobre essa disciplina, que é uma disciplina que eu gosto, é uma disciplina que envolve muita coisa, é um tema que ele é muito mal entendido, né? Principalmente no meio pentecostal, ele é um tema muito mal entendido. Então que a gente possa, na direção do Senhor, do Espírito de Deus, transmitir essa aula e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Então vamos lá, olha só, vamos falar sobre os anjos. A gente vai englobando tudo aqui: Satanás, os anjos e os demônios. Ficou muito pequena essa. Dá para ler? Amém. Olha só, essa palavra anjo, ela vive mais na boca do povo. Depois as fontes vão mudando, tá? Vão ficar maiores. Ela vive mais na boca do povo do que a gente possa imaginar. Desde 1994, aqui no nosso país, houve uma onda de angelologia muito grande. Só que o assunto ele não é novo e ele não é só da Bíblia. Você vai pesquisar em Ur nós damos, isso. Na antiga Babilônia, cerca de anos antes de Cristo, já se falavam de anjos lá, viu? Os sumérios falavam de anjos, os babilônios falavam de anjos, e não é um contexto simples assim. Os gregos falavam de anjos, o mundo greco-romano usava muito angelologia, e isso é muito mal entendido hoje. Só que quando se fala de anjo, o maior tratado de anjo que nós possamos ter é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia vai nos dar muitas deixas sobre esse mundo espiritual. A gente tem que ter bastante cuidado no estudo dessa matéria, dessa disciplina. Por quê? Porque para a gente não dizer o que não existe e não inventar assim em cima daquilo que existe, né? Então, a gente vai lutar, como eu digo, contra essas crendices desse povo que vai inventar. Nossos cultos é muito rotineiro, né? Aparecer Miguel, uma bandeja de fogo, o anjo de fogo, o anjo da vassoura que varre pecado. Então é muito comum nos cultos. Quem já escutou isso? Estava pensando que era só eu. Não, a gente escuta isso rotineiramente. E a gente precisa entender quem são esses seres. Qual é a função desses seres? Qual é o trabalho que esses seres fazem no ministério cristão, bíblico? A partir de quando eles começaram a trabalhar para o mundo espiritual? Quando eles foram criados? Qual a força do seu poder? Podemos medir? Eles voam, eles entendem,
eles conseguem ser poderosos. Então tem muita coisa, muita que a gente precisa entender sobre esse assunto. Por exemplo, olha isso aqui, parece loucura, mas pasmem os senhores e acreditem se quiser. Essa igreja aqui em São Paulo, olha só, cada culto tem anjos médicos especializados que trabalham lá. Se você tem, hoje é o anjo que cura câncer, na quarta-feira pode ser o anjo que cura o aparelho digestivo, depois o anjo que cura o aparelho urinário e até chegar no anjo cardio, que cura o coração, né? E a gente pesquisando, a gente vai achar um pouco de graça também. E a gente pesquisando, biblicamente falando, a gente não tem uma referência bíblica, que anjo cura, que anjo curou alguém. Então querendo ou não, há esse misticismo muito grande no nosso cotidiano, por falta de estudo bíblico acerca desses seres espirituais. Mas o que são os anjos? Anjo da guarda do Senhor, anjos que estão a serviço dos remidos. A Igreja Católica criou a doutrina do anjo da guarda, baseado em alguns salmos, o famoso anjo da guarda, né? E quando ele não consegue te guardar é porque ele cochilou. Nós temos serafins, nós temos anjos querubins, que muitos teólogos apontam, dizendo que Lúcifer, não vou usar Lúcifer, que tem gente que não gosta, né? Não existe na Bíblia, e dizendo que Satanás, ele é um anjo querubim, ok? A gente vai ver isso. O anjo da presença do Senhor, anjos mensageiros, anjos que executam juízo. Vamos lá. O que significa anjos? Anjo vem de duas palavras. No Antigo Testamento a palavra para anjo é malak, tá? E no Novo Testamento é angelos. As duas têm o mesmo significado, têm o mesmo pensamento, que seriam mensageiros do Senhor. Mas mensageiros de quê? Esses mensageiros seriam, as funções desses anjos são, por exemplo, hoje eu vim com a minha luzinha, anunciar, como Gabriel anunciou a Maria, avisar, como avisou Ló em Sodoma e Gomorra, destruir, como Isaías 37 no arraial dos assírios, e orientar, como orientou o profeta Elias, a comer do pão e beber da água. Então você pode observar que são mensageiros do Senhor, com funções que trabalham a mando de Deus, né? Porque, tipo assim, a gente precisa entender que as funções dos mensageiros, seja anunciar, avisar, destruir ou orientar, elas vêm a mando do Senhor. Não é a igreja que manda nos anjos, viu? Não é você que manda nos anjos, é o Senhor que manda nos anjos, porque tem alguns irmãos que mandam nos anjos, né? Senhor, coloca um raio de 5 quilômetros, você já sabe quem é, né? Então é muito complicado essa cultura. No Novo Testamento, por exemplo, com exceção dos saduceus, a crença nos anjos ela era verídica, viu? Tirando a maioria das seitas do berço do cristianismo professava essa crença, com exceção, os saduceus não acreditavam em nada, irmão. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam quase nada do que era no mundo, no plano espiritual, eles não acreditavam. Mas tirando eles, era comum, por exemplo, e quando foi que cresceu? Vocês estão vendo bem aqui, acompanhe aqui no slide comigo, período intertestamentário. No silêncio profético, os profetas terminam. 435, quando fecha o cânon antes de Cristo, é a última profecia do profeta Malaquias. Nós temos 3 profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. A última profecia de Malaquias, por volta de 435. Aí, Deus só volta a falar na boca de João Batista, não é isso? Nesse período de 400 anos, não tem mais profeta, o silêncio profético. Então, houve uma necessidade dos judeus de terem intermediadores entre eles e Deus e eles. E o que foi que aconteceu? Cresceu muito grandemente nesse período, Efraim, a angelologia. A angelologia toma aí um absurdo. Por quê? Como não tem profeta, alguém vai ter que fazer esse papel. Por exemplo, quando você vai no mundo grego e você pode olhar a palavra hermenêutica, olha que coisa interessante isso. Só fala se você dá glória. Quando você olha a palavra hermenêutica no grego, que é a palavra interpretação, o que acontece? Aqui no pé do Hermes, que é um deus que tem uma função de ir ao Olimpo,
falar para Zeus e trazer que Zeus sais. Aqui no pé desse deus grego tem aquelas asinhas, você já viu no desenho? Sempre passa no Hércules, né? O pessoal que matava aula para assistir Hércules aí, deve ter assistido muito, né? Então aqui no pé dele, no calcanhar dele, tem aquelas asinhas. O nome daquele deus é Hermes. Daí que vem a palavra hermenêutica, porque ele era um intérprete entre Deus e Zeus e os homens, né? Então havia essa necessidade de mensageiros oficiais que viessem falar ao povo. Isso foi muito além. Por quê? Porque quando Cristo Jesus está... Só que realmente o problema vai ser o seguinte: pastor, os anjos existem? Sim ou não, irmãos? Com certeza, a Bíblia fala e relata eles. Eu não posso negar algo que é bíblico, mas não sai. Que é bíblico, eu não posso negar isso. Só que o problema foi a confusão que fizeram em cima dos anjos. Por exemplo, você já imaginou um povo chamado judeu, monoteísta, que adora um único Deus? Agora em João capítulo 5 está adorando um anjo no tanque. Olha o extremo que chegou, viu? Olha o nível que chegou a crença misturada com uma cultura greco-romana, e agora estão tirando a glória de Deus e dando para o anjo. Se o anjo curasse, vocês sabem que aquele texto não tem no original, né? Ele está entre colchetes. O que significa isso, pastor? Crítica textual. Quando o texto está entre colchetes, os pergaminhos mais antigos não contêm ele. Então, por exemplo, Códice Sinaítico, Efraimita e Alexandrino, que são século IV e século V depois de Cristo, não tem esse pergaminho aqui. As traduções de 150 depois de Cristo já vão conter esse pergaminho. Uma boa Bíblia de estudo, uma boa sistemática te dá esse amparato aqui todinho. Então fez essa confusão imensa. Agora os anjos estão tendo mais poder. Se o anjo de João 5 curasse, Jesus ia falar: Pedro, João, pegue na mão e no pé e jogue ele no tanque. Ele falou: levanta e anda. Amém? Quais armas aqui não posso me perder? Bora lá. Então, por exemplo, olha só, da onde vem isso? Eu acabei de falar do período intertestamentário. E nesse período aí, ó, nós temos livros apócrifos. Olha lá, ó, 4 Esdras, Tobias, Macabeus, Enoque. E vocês podem observar que aparece com muita frequência essa angelologia. Tanto que o livro de Tobias, ele vai mostrar 7 anjos: Rafael, Queruel, Ananel, Miguel, Isidiquiel e Quefarael. Olha como é a angelologia judaica. Então a gente tem várias referências em livros apócrifos, que esses livros não são considerados inspirados por nós, onde a angelologia está muito vertente, está muito forte. Então isso se tornou muito poderoso. Os anjos estão exercendo funções que nem são deles nesse período. Alguns dos escritos produzidos pelo movimento apocalíptico dentro do judaísmo, mas que os escritos de outro movimento enfatizam o ministério dos anjos. Tanto que Judas vai citar lá a briga de Satanás, a briga de Miguel e Satanás pelo corpo tirando essa ideia da onde? De um livro apócrifo. Pastor, aconteceu? Se você crê na inspiração bíblica, aconteceu. Apesar de ser uma citação de um livro que nós não consideramos inspirados, aconteceu. Quero apertar toda hora nesse aqui. Vamos lá. Olha só. E fora das fronteiras do judaísmo, como eu disse para vocês, esse assunto não se limita só à Bíblia. Ele é falado antes da Bíblia, ele é falado já na Mesopotâmia, na Babilônia, ele entra no mundo greco-romano e está aí, ó, Sófocles, Homero, Xenofonte, Epicneto e Platão. Todos eles falaram sobre anjos. Porque como é algo que tange não só o natural, mas o extranatural, o sobrenatural, o imaterial, tem esses pensadores que eram muito, por exemplo, você já viu, né, com certeza, e isso é usado até hoje, a gente aculturou. Quando a pessoa vai casar, o que é que aparece lá? Um anjo cupido com uma flecha que vai acertar o coração. De onde é que vem isso? Daqui do pensamento grego, dos pensadores gregos falando sobre anjo. Se anjo prepara para casamento, tá estreito o negócio, né? Vamos lá.
olha só. Na maioria esmagadora das vezes, a palavra se refere a mensageiros que povoam o mundo celeste. Desculpe, vem aqui. Ângelos. Quando você lê essa palavra aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o contexto. Eu peço que vocês olhem para cá. Você vê, principalmente no Novo Testamento, quando você consegue ler a palavra ângelos, tá? Quando você consegue ler essa palavra aqui, nem sempre ela está falando de anjos bons, tá? Nem sempre. Dependendo do contexto, ângelos pode ser um demônio. Entendeu? Tanto que Paulo vai usar a nomenclatura principado, potestade, dominador, tanto para anjo quanto para demônio. Há quem diga que não existe uma hierarquia angelical, mas é quase impossível que isso seja verdade, porque a Bíblia vai falar de uma hierarquia, assim como existe, nós vamos ver já aqui nos slides, existe uma hierarquia celestial, de seres celestiais, começando do Pai, dos tronos, da Trindade, dos arcanjos, e chegando até o último anjo, o anjinho, né? Vai ter uma hierarquia de demônios. Por quê, pastor? Porque os anjos caídos são anjos, é a mesma espécie de anjos, só que agora eles são caídos, ok? Então essa palavra ângelos, ela é usada tanto para outra coisa. Às vezes essa palavra no hebraico aqui, ó, por isso que eu falo, o contexto ele é muito interessante, muito importante para a gente compreender. Essa palavra malak, aqui no grego, no hebraico, ela nem sempre vai falar de anjos, ela pode ser um profeta. Você sabia disso? Às vezes ela é usada no Antigo Testamento para um sacerdote, e às vezes ela é aplicada ao próprio Jesus. Por quê, pastor? Porque Malaque é o mensageiro. Ó, Malaquias, tá vendo? Mensageiro do Senhor. É a mesma palavra com um acréscimo mais, ou seja, são mensageiros. Então eu preciso analisar o contexto. Às vezes eu estou lendo ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento a palavra anjos, eu não analiso o contexto. Eu posso dizer que é um anjo quando na verdade é um profeta ou um sacerdote. Inclusive essa palavra no Antigo Testamento, ela tem até mesmo o uso de nuvem. Ela é usada, acho que eu tenho uma referência aí no slide, nós vamos ver já, como nuvem. Ela é usada essa palavra porque nuvem era como se fosse o mensageiro do Senhor no deserto, a orientação do Senhor no deserto. Então a gente precisa sempre estar analisando o contexto. Vamos prosseguir. Os demônios têm hierarquia? Sim ou não? Beleza. Olha só, vamos ler aqui. Se realmente existe o maioral entre os demônios, logicamente existem subordinados. Abaixo dos maiorais devem existir os menores. E há realmente hierarquia entre os anjos de Satanás. Existe demônio que manda e há demônios que obedecem. Satanás, quando foi expulso do céu, organizou um grande exército que Paulo denomina de principados, potestades e dominadores. A gente precisa voltar ao quadro mais uma vez para explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, eu acho que eu até tenho um gráfico aqui. Eu tenho um gráfico bem aqui. Deixa eu só passar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? A primeira pergunta: onde é que estão esses demônios? Esse gráfico aqui, ele está representando os três pontos, ó. Auranos, o primeiro céu, que é onde nós estamos. Mesorano, o segundo céu, regiões celestiais, que segundo Paulo em Filipenses e Colossenses, é onde estão habitando os demônios. Há uma controvérsia e uma falta de entendimento muito grande, irmãos. Qual, pastor? Os demônios estão no céu, no inferno. Pelo texto de Judas, versículo 6, e pelo texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque lá foi e pregou os espíritos em prisão, e o texto de Judas a mesma coisa. Só que aquele texto, ele não é um texto presente, ele é um texto que ainda vai acontecer. Ele é um texto escatológico, então nós vamos compreender isso, que não tem demônio no inferno. Até porque Paulo não pode dizer que tem demônio no inferno, nas regiões celestiais, e um outro texto dizer que há demônios no inferno. O que falta é compreender. Aí é muito perigoso, porque vão nascer as heresias, os erros teológicos. Aí Jesus vai ter que ir ao inferno. Irmão, presta atenção, vamos ser aqui simplórios. Eu achei muita graça disso quando eu estava fazendo isso aqui. Por quê? Se Deus já condenou os demônios, lançando ele no abismo, é interessante, ó.
Depois tem um outro gráfico lá no final, vou tentar fazer aqui só um pedacinho para a gente entender. Eu gosto de gráfico, viu? Ó, o abismo está aqui, esse aqui é o Hades. Bem aqui no submundo, no mais profundo do Hades, tá o que tem no teu dente, o quê? Tártaro, isso. É repreendido, né, irmão? Olha só, no profundo do Hades está o Tártaro, que é a parte mais escura do Hades. Lá, aí vai entrar o texto de Judas 6 e de 2 de Pedro, que os espíritos estão em prisão. Ah, tá vendo como tem demônio no inferno? E agora, pastor Narciso? Só que Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e Apocalipse versículo de número 9 e 1, Deus vai dizer assim para o anjo: aqui é a batalha de Miguel. Nessa batalha, Miguel, que a igreja católica diz que é São Jorge, colocou os demônios lá. Miguel dá uma surra neles e coloca eles aqui. Tem os demônios de Judas 6 e de 2 de Pedro, tá? Isso no cosmos. Aí o que acontece em Apocalipse 9? Deus diz assim no verso 1: e o Senhor Deus disse ao anjo: desce lá com a chave. Ego, irmão, meu Deus, você ainda não acordou, não pode. Porque a chave está na mão de Deus. Só que os pregadores atribuem a chave a Satanás. Está vendo? O diabo está com a chave. Cristo, quando morreu, foi lá no inferno tomar a chave dele. Agora olha essa loucura. Olha o que eu vou falar para você. Olha como não tem lógica a hermenêutica deles. Quando Cristo chegou lá, a pombagira estava alegre, festejando, o chucaveira estava feliz e o nego velho estava rindo. Vocês já ouviram isso? Mas a alegria não é fruto do Espírito. Os caras são tão loucos que ele coloca o fruto do Espírito em demônio. Não tem como. A gente vai ver esse texto aqui já já. Olha, voltando para cá, presta atenção. Aqui no primeiro céu está o nosso cosmos, certo? Vocês estão vendo esses pontinhos pretos bem aqui? Eles significam tronos. Por quê? Queria ter 3 mãos agora. Ó, porque bem aqui, me ajuda aqui, Jeremias, por favor. Paga esse pedaço aqui para mim aqui. Vem aqui esse pedaço aqui. Porque, tipo assim, ó, segundo Paulo, eles estão nas regiões celestiais. Eles habitam lá. Lembra do texto de Daniel? Daniel começou a orar. No primeiro dia, foram 21 dias de oração. No primeiro dia, a Bíblia diz que Deus escutou a oração dele. Aí o cara faz 21 dias de campanha para Deus receber a vitória dele, né? Mas beleza. Ó, a gente tem que ensinar, irmão. Se não ensinar, fica complicado. Aqui está o primeiro céu, o Auranos. O segundo céu, os demônios estão aqui. Daniel, a oração quis ir, mas o príncipe da Pérsia, representando Satanás, um principado fortíssimo, não deixou passar. Ou seja, toda vez que você ora, isso é forte. No mundo espiritual, há uma batalha cósmica entre demônios e anjos. É a Bíblia que está dizendo isso. Viu? Aí o que aconteceu? Mas o Senhor enviou um anjo e pelejou. E no terceiro céu, por exemplo, o judeu acredita em quantos céus? 7. Paulo diz que foi ao terceiro. Aí tem gente que pensa que Paulo foi onde Deus estava. Ninguém nunca viu Deus. Tá? Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz isso. Paulo foi numa região que nós chamamos de paraíso. Esse terceiro céu seria a região do paraíso. Tem gente que fala que não foi Paulo, né? Mas são interpretações. Era um outro camarada lá. Tá. Essa é uma outra aula. Paulo foi ao terceiro céu, que nós dizemos que esse terceiro céu é o quê? O paraíso. No paraíso, nesse pensamento, seria onde? Nós estamos falando do lado intermediário, do estado intermediário. Esse paraíso seria onde? O lado bom do Hades. Aqui do lado esquerdo estão os maus, petistas. Estou brincando, irmão. Olha só. Aqui do lado direito estão os bons. Sim? Aqui, o judeu chama esse lado aqui de como? Seio de Abraão.
Não é que Abraão tem um monte de seio não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. E o cristão chama como? Jesus na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui é o paraíso. Aí vai nascer as duas visões. Muitos reformados acreditam que eles já estão conscientes, e outros acreditam que eles não estão conscientes. Nós demos uma aula sobre isso aqui na escola bíblica, só sobre isso aqui, se estão conscientes ou não. Viu? Aí o que acontece? Estão esperando quem aqui? A parúzia, a volta de Cristo. Quem está morto no Hades, quando Cristo voltar, bons e vivos, bons e maus, ressuscitam para o grande trono branco. Então, aqui no segundo céu, estão, porque tem um monte de negocinho aqui assim, ó. Os demônios são onipresentes? Sim ou não, pessoal? Não. Então o Satanás precisa de muitos demônios, para conseguir ter um plano de tudo. Aí entra a questão, ó. Vou colocar bem aqui no slide para a gente não perder mais tempo. Olha só. Principados, potestades, dominadores e espíritos do mal. A pergunta foi: os demônios têm hierarquia? Está aqui, ó. Um principado, está aqui as palavras gregas, achas, tiranos que se autodenominam príncipes, no grego. Potestade, exósias, forças de combate. O principado está acima, abaixo dele está uma força de combate. Depois, dominadores, cosmocratoras, são estrategistas do mal, demônios que estudam, demônios inteligentes, demônios que estudam a tua vida. E depois dos demônios, demoninhos, os capetinhas, pneumático, poleira. É esse que vem te perturbar. Se um principado vem te perturbar, tu não aguenta o primeiro round com ele. Tu não ora. Aí o camarada às vezes fala assim: irmão, Satanás está aqui, ó. Poxa. Você sabe quem foi lutar contra Satanás? Só Miguel, que é um arcanjo. Já pensou se Satanás desce para te perturbar na pessoa dele? Satanás é um principado de alta potente. Conversando com pessoas que estudam demonologia, eles conseguem afirmar para nós. Por exemplo, aqui é o mundo, né? Aqui está um país. Aqui, digamos que aqui é a Austrália, aqui é o Brasil e aqui é o Japão, tá? Um principado desse aqui, creia pela fé, um principado desse aqui, presta atenção, ele consegue dominar uma rua, uma cidade, um bairro ou até mesmo um país. E vão mais além, eles dizem que um principado consegue dominar um continente. Por isso que a Índia, eles dizem, por exemplo, você olha para o país, que não esteja nenhum indiano vendo isso agora, mas você olha para um país como a Índia, que é afundado, com 33 milhões de deuses, eles acreditam que um principado, que um demônio muito poderoso comanda toda aquela região. Abaixo dos demônios, são anjos, tá? Abaixo desses demônios tem as forças. Por exemplo, o principado fala assim: exósias, forças de combate, vão lá e me voltem com resultado. Os exósias para trabalhar, eles precisam de quem? Dos cosmocratórios, porque eles fazem todo o relatório. São estrategistas que fazem todo o relatório da tua vida. E para perturbar, para fazer tu pecar, eles mandam os demoninhos. Vai lá, é esse demônio que te perturba na fila do caixa, do banco, boleto, essas coisas assim. São esses são esses tipos de demônio que te perturbam, viu? Entendeu? Então são basicamente essa questão. Então existe, da mesma forma, eu tenho um gráfico bem aqui, ó. Olha a hierarquia do céu. Quando João vê no Apocalipse, capítulo 4, capítulo de número 5, a visão, viu? Ele vê o trono, ó, a soberania do trono. Quem está sentado no trono? Deus. Ao redor do trono tem 24 anciãos, 4 seres viventes à volta dos 24 anciãos, à volta do trono. Olha a hierarquia. E no final, milhões e milhares de anjos. Então existe uma hierarquia no céu, na terra, na igreja e no inferno. Em todo canto que você vai existe uma hierarquia, viu? Então essa questão aí, ó, os anjos têm uma hierarquia. Se há, por exemplo, digamos que na guerra que teve entre Satanás e Miguel, né, que Judas vai relatar, e o Apocalipse capítulo 12 vai relatar, nessa queda de demônios, caíram demônios de todas as espécies. Outra coisa,
O que é que a Bíblia vai falar? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Arcanjo Miguel, Gabriel, querubins, serafins, 4 animais viventes e 24 anciãos. Fora isso, a Bíblia não fala mais nada. Fora as coisas que nós não conhecemos. Viu? Pode ser que, eu tenho quase certeza, nunca vi, mas tenho quase certeza pelo estudo bíblico que existem seres espirituais. E nós não temos nem noção que eles existem. Nós vamos já chegar no Abaddon lá, no rei dos demônios. Viu? Que segundo alguns é mais forte que o próprio Satanás. Olha só, nós vamos passar aqui. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Tem um anjo do seu lado aí. Olha só. Beleza. Esse vocabulário, ainda tem essa questão. Anjo, pode apagar, Jeremias, para mim tudinho. Anjo aparece 300 vezes na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento. Dessas 300 vezes, 40 vezes, 43 vezes aparece com esse verbete especial aqui, ó. Anjo do... Quando você lê Champlin, Enéas Tognini, Carson, Gruden, MacArthur, eles são unânimes em dizer que anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado. Esse verbete em caixa alta. Na tua Bíblia, as Bíblias que são mais recentes, elas vão trazer em caixa alta, anjo do Senhor, que seriam aparições, porque Cristo tem 3 períodos na história. Cristo ele aparece pré-existente, antes da encarnação. Cristo aparece, olha, eu queria falar. Cristo aparece encarnado, é muita coisa na mão, a gente acaba se confundindo. E Cristo vai aparecer após a sua encarnação, na sua parousia. Então tem 3 períodos. E aonde é isso? Por que nós dizemos que é Cristo o anjo do Senhor? Vamos pegar alguns exemplos. Você já viu anjo mudando o nome de alguém? Sim ou não? Quando o anjo apareceu para Jacó, ele disse: o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. Então lá era Cristo pré-encarnado. O príncipe do exército do Senhor em Josué 5, Cristo pré-encarnado. O anjo que apareceu para Gideão, Cristo pré-encarnado. O anjo que apareceu para Abraão, Cristo pré-encarnado. Ou seja, esses anjos não eram anjos, querubins ou serafins ou outros anjos. Era a pessoa do Senhor Jesus em aparição pré-existente. Ok? Ok ou não ok? Beleza. Ó, o emprego da palavra anjo no hebraico e no grego pode ser usado em diversos sentidos. Olha, Hebreus, essa referência aí, ó, presta atenção por favor. Ela está se referindo a Cristo, viu? Aqui como um sacerdote, ó, em Malaquias 2:5. E aqui ela representa em Salmos seres celestiais. Por isso que eu disse para você, dependendo do contexto que a palavra está sendo empregada, você pode ver que ela está se referindo a outros pontos. Vamos lá. Aqui essa mulher aqui, ó, essa aqui que fez a bênção. Essa mulher aqui escreveu essas 2 obras, tá? Mônica Bonfiglio, ela escreveu essas 2 obras aqui. A primeira obra dela é Anjos Cabalísticos e Magia dos Anjos. A partir de 1994, ela levantou aqui no Brasil essa onda de anjos muito forte, viu? Foi bom, foi ruim e foi bom. Foi ruim por quê? Porque vocês vão já ver um trechinho do livro que ela fala sobre os anjos. Vocês vão ficar de boca aberta, como ela descreve os anjos. Foi ruim porque ela colocou um monte de heresia na cabeça das pessoas. Ela era meio envolvida com o negócio de duende, magia, essas coisas assim. Aí você sabe que dessas fontes não vem muita coisa boa, né? Então ela vai fazer o seguinte: ela vai fazer esses 2 tratados sobre anjos. E olha como ela vai descrever os anjos. Para Mônica Bonfiglio, os anjos são, ó, eles são entidades etéreas que não têm memória, nunca julgam, são como bebês nus, com asas, bochechudinhos e com um sorriso maroto de criança artéria. Você já pensou um querubim que tem 4 rostos diferentes? Boi, homem, águia e cordeiro. Já imaginou um bebezinho desse aparecer para você de madrugada? E dizer para você: oi, neném, todo bochechudinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Nunca julgam. Quantos? Matou 185 mil pessoas. Um anjo abriu o mar. Aí ela pegou e colocou. Agora imagine você, a pessoa já tem um pensamento místico. A mídia já coloca o cupido do amor. O mundo grego já colocou os seus anjos. A questão das asas, por quê?
será que os anjos têm asa mesmo? Porque você vê a asa, voa, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Beleza. Aí você vai se perguntar, essa asa, ela é literal ou é uma ilustração que o autor está fazendo para que a gente possa compreender? Porque o que o autor quer passar, os anjos voam, eles conseguem se deslocar de um lugar para o outro numa velocidade que nós não estimamos. A gente vai falar já sobre isso, viu? A gente tem bem tempo ainda. Olha só, todos os anjos são criaturas de Deus, portanto foram criados pelo Todo-Poderoso. Eu vou clicando, você lê, no 3, 1, 2, 3. Uma coisa que você precisa entender, eles estão presentes no Gênesis, no Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, nos poéticos, nos proféticos, de sabedoria, estão presentes no nascimento, na vida, no ministério, na morte de Cristo e estarão presentes no arrebatamento da igreja. Eles estão presentes em todo o ministério de Cristo, desde o seu nascimento anunciado por Gabriel, agraciado és tu entre as mulheres, até a sua volta, quando Cristo vai voltar com seus anjos. Interessante que quando Cristo orou no Getsêmani, estava angustiado, ele falou: você não poderia pedir ao meu pai que ele mandasse 12 legiões, 12 vezes 4 mil, 48 mil anjos. Se desses 48 mil anjos que Cristo pediu ali no Getsêmani, viesse só 2 ali, como veio no arraial dos assírios, os romanos estavam lascados, né? Só que Cristo veio mostrar que a guerra não era dessa forma, a guerra era de outra forma, ok? Vamos lá, missão especial. Por fim protege e cuida dos filhos de Deus. O anjo do Eterno fica em volta daqueles que o temem e os livra do perigo. Dessa maneira, por exemplo, eu quero frisar isso aqui, contar um testemunho muito importante. Eu estava lendo um livro, eu até aconselho para vocês, eu não tenho ele aqui na caixa, senão eu já ia oferecer para vender. Mas eu quero oferecer um livro para vocês, indicar um pequeno livreto chamado Anjos, do Dr. Ernesto Tognini. Muito bom o livro, ele é pequeno, ele faz um resumão, bastante pontos dessa aula foi tirado de lá, e lá ele conta um testemunho muito interessante. Ele diz que um pastor que estava numa cidade aqui do Brasil, no interior, bem distante, bem remoto, longe de tudo, e uma das suas filhas adoeceu, e ele tinha muita dificuldade, sem transporte, de chegar ao hospital mais próximo, e ele foi orar. Ele orou, ele conta esse relato nesse livro. Ele orou, e quando foi à noite, apareceu um homem todo de branco, com maleta de médico, com roupa de médico, operou a filha dele e foi embora. Até hoje, ele não sabe de onde ele veio, quem ele é, como ele surgiu, de onde ele apareceu. Eu tenho um amigo em Mocajuba, de infância, ele conta um testemunho um pouco parecido. Nós orávamos em Mocajuba de 3 a 4 da manhã, às vezes de meia-noite a 1h, e uma vez ele foi orar, não tinha ninguém. Ele saiu da casa dele, e ele disse assim: Senhor, eu vou orar. Manda alguém orar comigo, que eu não quero orar sozinho. O templo central de Mocajuba, da Assembleia de Deus, é imenso. Quando você chega lá de noite, que está tudo fechado, dá medo. É muito grande. Ele falou: eu não quero orar sozinho, manda alguém para orar comigo. De repente, Mocajuba é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Tu vai na rua, sai, todo mundo te conhece. Parece 2 homens, 2 varões, olham para ele e falam assim: olha, nós viemos orar contigo. E ele falou que foi uma das melhores orações que ele já teve na vida dele até hoje. Desde aquele dia ele procura esses meninos em Mocajuba, ele nunca os encontrou. Não sabe de onde ele veio, de onde eles apareceram. Ele falou assim: eu já procurei por todo canto, eu não consigo encontrá-los. Ele testemunha que são anjos que apareceram de forma encarnada. Existem relatos bíblicos sobre isso? Com certeza. Eles tomaram corpo humano e apareceram por diversas vezes. Aí vai nascer o X da questão. Preste atenção. Eu posso ver um anjo em sua forma espiritual, ou eu posso ver um anjo materializado em corpo humano? Aí vai dar brecha para a teoria de Satanás e os filhos de Satanás lá de Gênesis 6, que os filhos dos homens casaram com os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Vai dar que Satanás teria tomado um corpo ou encarnado ou em possessão demoníaca, tomado um corpo de um homem e casado com as mulheres. Dessa relação híbrida sexual nasceram os gigantes, né? Só que aí o próprio texto bíblico vai condenar pela visão espiritual. Tem 3 visões: a genética,
a visão política e a visão espiritual. E a mais bíblica é a espiritual, mas isso é uma outra questão. Então a gente consegue entender que eles são mensageiros, que eles vivem, que eles acontecem. A minha dificuldade, tá? Estudando o texto bíblico, estudando a palavra de Deus, é como as pessoas, os crentes de hoje, os pregadores de hoje, os pastores, conseguem ver esses seres com muita facilidade. Por exemplo, o cara está aqui pregando, ele não estudou o sermão dele para ele pregar, e ele está aqui ministrando uma palavra. Papai, ele está vendo que não tem um glória, não tem nada, os irmãos estão travados, assim como vocês estão agora. Aí os irmãos estão travados, olhando para ele, e não conseguem, ele já está se enrolando no sermão. Aí ele fala: Miguel está entrando com uma bandeja. Ah, meu irmão, é um chororô, é uma emoção, é por quê? Porque Miguel está entrando com uma bandeja. Irmão, presta atenção. Tu acha que Miguel, o arcanjo principal de Deus, o anjo da guarda de Israel, do Senhor, que hoje protege a igreja, vai vir lá da glória, pegar uma bandeja? Se Miguel viesse, ele já vinha desembanhado, irmão. Você pode ter certeza. Com a espada desse, porque ele é anjo de guerra. Miguel não é garçom. Miguel é anjo de guerra. Todas as vezes que ele aparece na Bíblia é para pelejar. Aí os camaradas ficam: ah, porque Miguel está entrando aqui agora. Aí quando não, o camarada assim: Senhor, manda um anjo de fogo. Para quê, irmão? Para queimar a gente? Manda um anjo de fogo agora, Senhor. Então, quando não, tem um anjo faxineiro. As irmãs estão orando na casa e ela fala: Senhor, manda agora com vassoura de fogo e ele vai varrer aqui todo o pé. Você já viu isso, irmão? Já presenciei isso. Então a gente precisa entender, tá certo que pastor, porque o senhor não tem fé. Não é que eu não tenho fé, que a minha fé é racional à Bíblia. Eu tenho que crer no que a Bíblia me diz. Gente, como é que, olha, eu não consigo compreender, eu tento compreender quando eu estudo angelologia, como é que um ser desse, com essa força, consegue estar no nosso meio e não matar a gente? Quando ele entra na nossa atmosfera, a atmosfera já sente. Mas Deus tem um mistério, é igual a encarnação. Como é que a maior força de tudo estava num corpo de carne? Era uma bomba atômica 10 vezes maior de Hiroshima e Nagasaki numa casca de ovo. Cristo naquele corpo humano. Não consigo compreender isso. Da mesma forma os anjos. Eu não consigo compreender como Deus manda um anjo forte aqui e ele não faz churrasquinho de crente. Porque eles são muito poderosos. Aí entra a questão do falar. Nosso falar, ele vai dizer tudo. Por quê? É tipo assim, eu estou pregando aqui, os anjos estão aqui agora, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês estão com medo de falar, é? Sim, os anjos estão aqui agora, sim ou não? Sim, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os amam, eles estão aqui. Só que a diferença é, ao invés do pregador falar: irmão, eu estou sentindo seres angelicais aqui, ele fala: eu estou vendo. E ele não está vendo. Por quê? Porque para ver um ser desse, ele tem que estar materializado. E se ele estiver em glória, é churrasquinho de crente para todo canto. A gente não sabe o poder, a noção do poder que esses seres têm. Já pensou, irmão? Senaqueribe acorda de manhã, ele vai lá fora olhar o exército, tem 185 mil homens com formiga na boca, e o anjo só passou lá. O pentecostal gosta disso demais. Passa, Senhor, passa. Ah, Jesus, olha aí essa imagem, tá vendo? O camarada estudando ali o calvinismo e os anjos ao redor dele guardando ali essa imagem, tá? Isso que eu falo, por exemplo, nesse contexto eu tenho uma deixa também importante. Falta meia hora para mim. Tem uma deixa importante. Qual? A gente tem um costume, quando a gente entra na igreja, a gente é igual judeu, a gente pensa que Deus só está no templo, né? A gente entra ali no canto e: Senhor, entramos na tua presença. Sai da presença do Senhor 1 segundo para te ver o que acontece contigo. Ninguém sai da presença do Senhor. Ao nosso derredor tem quem? Demônios. Ao nosso redor tem quem? Anjos. Então a gente não diz: Senhor,
entramos na tua presença, nós dizemos: Senhor, estamos na tua presença, porque se nós sairmos da presença do Senhor, os demônios nos comem vivos, viu? Outro ponto, olha só, olha o que Lutero falou. Vamos ler essa referência de Hebreus 1,14? 1, 2, 3. Para servir aqueles que vão herdar a salvação. Tem um monte de crente pecador, safado, que quer estar dando ordem para anjo, e anjo não guarda crente assim. Anjo guarda os eleitos, aqueles que estão dentro do plano de salvação de Deus, viu? Olha só o que Lutero disse, parafraseando, o reformador expressou isso: o anjo é uma criatura espiritual sem corpo, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja. Isso é muito claro em Apocalipse. Outra coisa muito interessante, bora pegar aqui. Ezequiel viu um anjo, foi para o chão. Daniel ficou com febre. João, um apóstolo, de joelho. Eu estou falando de profetas e de apóstolos. Oravam, andou com Jesus, viveu no Wi-Fi com o céu direto. Viram-se, foram para o chão. E o crente brasileiro, que não ora, não lê a Bíblia, não conhece de anjo, consegue ver querubim, anjo de fogo, vassoura, Miguel, bandeja. Aí eu falo: esses caras estão no nível espiritual. Esses caras estão no nível espiritual que eu vou te contar. Porque, meu irmão, você já imaginou? Às vezes a gente está, presta atenção para mim, irmão, vamos controlar, isso aqui é bacana, vamos controlar. Às vezes a gente está orando e a gente fala: Senhor, me mostra um anjo, Senhor, me mostra um anjo, me mostra um anjo. E Deus está quieto, falando assim: esse cara não sabe o que ele está pedindo. Eu estou falando sério. Tu está orando lá de madrugada na tua comunhão com Deus. E, pastor, eu já vi. Amém, irmão? Eu não vou questionar a tua experiência espiritual, mas eu crivo ela pelo aquilo que a Bíblia me diz, ok? Mas eu estou orando lá na minha intimidade com Deus, meia-noite, a oração está muito boa, e o Senhor me mostra: Senhor, é aquele de 6 asas, e eu quero sentir a tua glória. A Bíblia não é suficiente, Senhor, me mostra, me mostra. Aí escuta aí, pai, ele está ali orando naquela pá, e de repente o Senhor abre os olhos espirituais dele, e ele olha e vê rosto de boi, rosto de homem. Como ele não lê a Bíblia, ele vai sair gritando, dizendo: demônio, 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 porque ele não conhece. E como é que ele vai ver um ser desse? Presta atenção, se Deus não te capacitar espiritualmente, tu não suporta a presença de um ser desse. Então é muito complicado eu estar aqui pregando. Por isso que eu digo, na maioria das vezes é emocionalismo dos pregadores, e querem inventar. Ele tem 2 técnicas. Aí o pentecostal se safa. Por quê? Quando ele não tem sermão, ele começa a falar em línguas. Porque ele quer lembrar alguma coisa para ele falar. Quando ele não tem o dom de línguas, ele começa a ver anjo. Porque tem anjo aqui, porque tem anjo ali, porque tem anjo lá. E não é isso que a Bíblia nos ensina sobre o ministério dos anjos. Presta atenção. Aí a gente vai ver aqui os pontos. O que é que a Bíblia vai nos falar sobre esse ser? Olha o arcanjo, vamos ler no 3? 3. Todo mundo, literalmente, 3. Só o branco, leia só o branco. Judas 9. As aparições de Miguel na Bíblia é para lutar, não é com bandeja. Viu? Ele é um arcanjo. Está aqui ele, significa quem é o Senhor. Ainda foi predito que por ocasião do período sem precedente, Miguel entrará em atividade, desviando desse povo de Deus os ataques. Miguel foi responsável por guardar Israel, o anjo protetor de Israel, e hoje ele guarda também a igreja. E eu orei essa madrugada e Deus me mostrou como ele era. Olha como ele era. Aqui está uma imagem, está simbolizando, vocês podem observar que bem aqui na mão dele tem uma balança, significa julgamento, tá? Esse aqui seria um arcanjo, e aqui embaixo está o canela fina, né? Satanás está aqui embaixo,
nessa batalha cósmica que teve. Só que, por exemplo, eu acho interessante que em Apocalipse 12 ele vence a batalha, mas em Judas ele fala: o Senhor te repreenda. Porque Satanás não é também um anjo de patente qualquer, viu? Não é à toa que o próprio Deus diz para ele: tu és o príncipe deste século, desse mundo. Então Satanás não é um anjo qualquer. Ele disse para Cristo na tentação: tudo isso aqui foi me dado, eu dou a quem eu quero. Ele comanda o sistema, a mando de Deus. Gabriel foi o anjo que trouxe a melhor notícia que o planeta Terra já recebeu, viu? O anjo da anunciação chegou para Maria e disse: agraciada és tu entre as mulheres. Gabriel apareceu 2 vezes para o profeta Daniel, uma no rio Ulai e outra para falar das 70 semanas escatológicas. Até peguei aqui uma imagem, ó. Maria recebendo aí, está muito católica, mas creia pela fé, tá? Aí tem Daniel aqui, às margens do Ulai, recebendo uma palavra de Gabriel, e aqui Daniel recebendo também uma mensagem sobre as 70 semanas. Irmão, eu fico fascinado a partir do capítulo de número 8 de Daniel até o final, porque Deus fala o futuro para esse homem de uma maneira impressionante. Ele fala o que vai acontecer no momento dele, um pouco depois dele e no fim, quando Cristo voltar. Deus amava muito Daniel, e ele conseguiu mostrar o futuro de todos os reinos, o futuro mundial da nação. Ele mostrou para ele. E haja os dispensacionalistas fazerem gráfico, né? É gráfico e gráfico e gráfico e nunca bate. Mas tudo bem. Olha só. E um serafim? O serafim já está dizendo, é o famoso anjo de fogo. Esse o assembleiano gosta. Serafim significa aquele que arde como fogo. É um ser ardente. O profeta Isaías, abalado pela morte do rei Uzias, viu, ó, assentado sobre um alto sublime trono. Isaías 6. Serafins voavam. Cada um tinha quantas asas? Com 2 voavam, que é trabalho. Com 2 cobriu o pé, humildade. Com 2 cobriu o rosto, reverência. 6 asas, viu? Esse foi o que o profeta Isaías viu. Olha aí, eu coloquei aí. Ele está meio envergonhado, ele não quis se mostrar, mas está aí 6 asas. Tem um olho da nova era bem ali, né? Foi a única imagem que eu encontrei, por isso que eu trouxe essa, viu? Mas basicamente um ser com 6 asas. Um querubim com 4 rostos diferentes. Vocês vão já ver a imagem também. É bastante interessante. Por exemplo, vamos ler esse texto do profeta Ezequiel aqui. No 3, todo mundo. 1, 2, 3. Se você percebeu na leitura, são 4 anjos, cada um tem 4 caras. Não é são 4 caras, são 4 anjos e cada um com 4 caras. Meu irmão, eu tentei aqui achar uma imagem. Esse aqui é o restante do texto. Esse aqui não está muito legal, tem uma outra aqui. Eles dizem que esse anjo é o querubim. Ó, eu achei bem ilustrativo. O rosto de homem, de leão, de águia, e o pé dele, pé de bezerro, pé de boi, né? Assim, eles não viravam, porque eles têm direção, e cada um tinha 4 asas. Esse é um querubim. Dizem que esse é um querubim. Portanto, pode ser que Satanás seja assim, se Satanás é um querubim. Viu? O que é que vocês acham? São os estudos. Esse é um querubim. E pode ser, não estou afirmando, tá? Pode ser que Satanás, se for um querubim, seja assim. Viu? Bora ver aqui o querubim, ó. Registrado na Bíblia nada menos que 89 vezes. Primeira citação em Gênesis 3:24, quando o casal Adão e Eva foi expulso do paraíso.
Deus colocou o querubim com espada flamejante para guardar a entrada. Os mencionados na Bíblia são criaturas vivas e atuantes. Nas visões de Ezequiel aparece pilotando as misteriosas rodas de fogo e um deles com 4 caras. Dentro do Santo dos Santos estavam na Arca da Aliança e uma ponta de tampa havia. Aí, essa é uma informação interessante. Quem está na ponta da arca? Um querubim. Satanás estava assistindo diante da glória de Deus. Se ele for um querubim. Uma informação muito interessante. Viu? E é interessante que na tampa da arca, se você ler o relato bíblico, os anjos não olham para o propiciatório, para onde seria aspergido o sangue. Os anjos estão assim, E ninguém consegue olhar para Deus. Você consegue entender isso? Os próprios anjos. Tem um hino que fala: o que é que os anjos veem? Nada. Ninguém consegue ver a glória de Deus. Eles estão no ambiente assistindo. Agora, estar com acesso ao Pai é outra história. As pessoas pensam que Deus é um sol. Viu? Deus é Deus, irmãos. É a força de tudo. Olha aqui, vamos terminando. Nos apócrifos eles vão aparecer. Olha aqui o que tem nos apócrifos. Olha, Tobias e Enoque. Ele fornece o nome desses anjos aqui, Rafael. Enquanto a gente tem só Miguel aí e Gabriel, eles têm Rafael, Uriel, Isidiquiel, Ananel e Quefarael. Segundo a angelologia, eles são todos arcanjos. Eles são todos arcanjos, esses anjos aqui. Então, esses livros apócrifos vão dar ideia para o crescimento dessa angelologia. E por isso que eu falei para vocês no começo da aula. A gente não sabe o que tem além daquilo que a Bíblia nos relata. A Bíblia vai fechar em tantas coisas: Trindade, arcanjo, Miguel, Gabriel, querubim, serafim, 24 anciãos, animais viventes. Acabou, não fala absolutamente mais nada. O que vem daí é apócrifo ou invenção. Mas provavelmente tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não sabe. Por exemplo, o Abaddon, a gente vai ver no gráfico já, para terminar a nossa aula. Olha aí, O número dos anjos vai além do que podemos imaginar. Na visão de João, no capítulo 5, ele viu milhões de milhões e milhares de milhares. Então, tem um número incontável de anjos. Por exemplo, se existe o anjo da guarda, e digamos que o anjo da guarda, ele tem um para cada habitante do planeta Terra. Nós temos 7 bilhões de pessoas hoje na Terra. Só para cada um tem 7 bilhões de anjos, então. Então, a gente não pode estimar o número desses seres. Jesus falou assim, o Senhor Jesus no Getsemane disse: se eu quisesse, pediria 12 legiões de anjos. Sabemos que a legião romana compõe-se de 4.000 unidades. 4.000 vezes 12, 48.000. Ele pedisse 2 ali do estilo de Miguel, estava resolvido a situação, né? Se um anjo, comandou o Mar Vermelho, se um anjo ia destruindo Jerusalém nos tempos do rei Davi, Davi temeu. Ele olhou em Araúna e o anjo já estava com a espada desembainhada, dizendo: Davi, eu só estou esperando a ordem. O Senhor ia destruir Jerusalém. Viu? A Bíblia diz em Zacarias capítulo 14 que um anjo vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai fender no meio, para que o povo tenha acesso para o anticristo não pegar eles, bem aonde Cristo subiu. Outro ponto, a pergunta é: onde estão eles agora? Aí a gente termina com esse gráfico aqui que eu criei. Deu trabalho, viu, irmão? Se eu conseguir. Aí tá, vamos ler esse texto aqui. Abre, a gente termina a nossa aula aqui. Judas, versículo 6, por favor. Pega a Bíblia de vocês. Judas, versículo de número 6. Segunda de Pedro. Se não for segunda, é primeiro. Só tem 2. Apocalipse 20, 14 e Apocalipse 9, 1. Tá? Quem pode ler para mim Judas, versículo de número 6, por favor?
Ó, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Então eles usam esse texto aí para dizer que os anjos estão no inferno. Primeiro texto, esse texto bem aqui está dizendo que os anjos estão no inferno. Quem lê 2 de Pedro 2,4? Ó, então a Bíblia está dizendo que tem anjos presos em alguma região que nós não sabemos, viu? Só que não pode ser inferno. Por quê? Porque Apocalipse 20,14, quem pode ler? Ainda mais com essa voz, não? E a morte e o inferno. Meu Deus. Lê de novo, Harris, por favor. Tá. Presta atenção para mim aqui. Aí o grego vai nos ajudar, ó. Presta atenção. E a morte e o Hades foram lançados no Guiena. Como é que a morte e o inferno, como é que o inferno foi lançado no inferno? Não tem como. Ó, a morte e o inferno foi lançado no inferno, porque lago de fogo aqui é Guiena no original. Então ele está dizendo, porque a morte e o inferno foi lançado no inferno. Então ele lançou o inferno no inferno, não pode. Entendeu? Então o que acontece aqui? Inferno aqui é a Hades, é onde estão os... É depois do julgamento que esses demônios que estão aqui. Aí o que acontece? Apocalipse 9, abre lá. E foi-lhe dado a chave do abismo. Ó, eles não estão no abismo? Sim ou não? Quem deu a chave para o anjo? Para o anjo abrir o abismo? Mas não está na mão do diabo a chave? Hein? Porque o pessoal fala que está na mão do diabo. Deixa eu olhar aqui. Se é o 9, Apocalipse 9 novamente, volte lá. Não, não é esse texto, é outro. Deixa eu ver se é só o verso 12 ou 18. 9, está do Abaddon. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Pode ler quem encontrou. Tá, ó. Presta atenção todo mundo. Esses anjos que estão aqui, que Judas e Pedro citaram, Efraim, eles estão no abismo. Quem tem a chave do abismo? Deus. Eles vão ser abertos para participar do juízo, ou melhor, da grande tribulação, tá? Aqui no capítulo 9, no verso 11, a Bíblia diz que tem o Abaddon, ou Apolion, que também no original é Apolim. Ó, presta atenção para mim aqui, ó. O Abaddon ou Apolion, hebraico, não são dois demônios, tá, irmão? É um demônio só que Abaddon é em hebraico e Apolion em grego. Abaddon ou Apolion, beleza, presta atenção para mim aqui, ó. Esse demônio aqui, a Bíblia chama ele de rei. Lê de novo o verso 9, por favor. Ó, pode ler onde fala rei. E tinham sobre si rei. E a Bíblia chama Satanás de príncipe. Quem é maior, um rei ou um príncipe? Então esse demônio aqui é mais poderoso que o diabo. O Senhor privou a gente dele estar atuando aqui agora. E se ele tivesse, estava feio para os crentes. Por quê? Porque estima-se que esse anjo caído aí, esse demônio caído aí, ele é mais forte que o próprio capeta. E a gente não sabe o que é que está preso aqui. E vai ser solto. Eu quero ser pré nessa hora. Eu quero ser pré-tribulacionista nessa hora, em nome de Jesus. Eu preciso ser pré, porque, tipo, irmão, a galera que é pós, nesse momento tem que ter muita fé e muita certeza da salvação. E eu só vou conseguir crer, que os pós só vão suportar, porque Cristo vai guardar. Porque senão não tem como. Não tem como, vai ser algo assim, que a gente não pode imaginar. Pense vocês o que é que vai ser solto aqui. Miguel está preparado de novo para a batalha final. Miguel vai vir com a comitiva angelical. E dessa vez vai ser para exterminar todos esses demônios aqui que estão aqui.
Mas antes disso, eles vão estar atuando, porque a chave do poço do abismo vai abrir, e eles estarão atuando na grande tribulação. Escape quem tiver com o sangue de Cristo sobre a sua vida. Quem tiver marcado na testa ou na mão direita, já vai fazer parte da galera que vai para onde? O Guiena. Aí sim, ó, depois que abriu, houve o julgamento, aí sim o povo, os que estão no Hades, ó, todos os demônios, aí que eles vêm para o inferno. Ou seja, não tem ninguém no inferno. Outra coisa, quem criou o inferno? Vocês têm medo de falar, né? Quem criou o inferno? O diabo ou Deus? Deus. Satanás não cria nada. O inferno foi um lugar criado, viu? Falei igual supra-lapsariano agora. Calma, isso tem refutação depois. Presta atenção, o inferno foi criado, viu, por Deus, para que o diabo fosse para lá ser condenado. O diabo, seus anjos e quem não tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Bata uma palma para o Rei Jesus aí. Vamos para as perguntas. Por favor. Ah, tá. Deixa eu só terminar aqui rapidinho, Rafa, que estão pedindo para falar isso aqui. Esse nome aqui, ó, Apolion, ele é no grego Apolim. Isso não te lembra nada? Hein? Não contavam? Quando o Apocalipse capítulo 9 descreve o demônio, pode ler, é toda a descrição do Chapolin. Vermelho, com antenas, com astúcia, porque o Roberto Bolanos era satanista, e ele fez um pacto com o diabo, para que ele fizesse sucesso no mundo todo. Ele fez um pacto que todo personagem dele ia ter CH na frente. Chapolin, X-Pirito, Chave, Chapatim, tudo com CH. Quando você coloca Chapolin e Chaves na tua casa, tu está falando, entra Polim. Creia, se você tem fé para isso. Vamos fazer as perguntas? Depois que eu descobri isso, eu tive que parar de assistir, irmão. Eu assistia quase todo dia. E eu tive que, porque se eu sei que não é de Deus, eu vou negligenciar aquilo que eu aprendi, eu tenho que tirar. Senão eu não posso estar falando aqui. Agora o pessoal só está vendo Cobra Kai na Netflix, né? Pessoal, eu tenho bastante livros aqui para vender. Depois da aula vocês me procurem se vocês quiserem. Vamos lá. Olha só, você já imaginou uma coisa? Tem tanto nome para uma pessoa de um seriado que passa para jovem, criança e adulto, colocar num cachorro. Aí a bruxa do 71 fala, Satanás. Aí vocês querem crer que isso não é do diabo. Tá bom. Como é que o nome do cachorro da mulher é Satanás, cara? Tu é doido, é? Isso é o cão purinho. Bora lá, vamos lá as perguntas. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Cadê o Rafael? O Joel não veio, porque ele casou 2 vezes ontem. Tinha casado num cartório e ontem casou de novo, né? Mas tá tudo bem. Tá de folga hoje, lua de mel. Lua de mel foi entregar os pratos do buffet, não foi? Bora, Rafael. Vamos lá, pessoal. Tem microfone. O microfone das perguntas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá, pessoal. Todos aqui, por favor. No momento das perguntas, em nome de Jesus, não alongue muito as perguntas para não ficar cansativo. Faça uma pergunta direta. Pastor, eu queria saber isso, isso e isso. Para dar a porque se você alongar muito, não é que a gente não quer ouvir você, de verdade, não é isso. É que você vai tirar a oportunidade de uma outra pessoa de falar. E tem alguns irmãos que querem falar também. Então faça uma pergunta direta e a gente vai tentar responder em nome de Jesus. Lembrando que as perguntas não são só para mim. As perguntas são para os 3 que estão aqui. Pode ficar à vontade. Lá atrás, aqui o Bruno, depois o Léo lá. Jeremias, estamos aqui. Dá lá, Jeremias, esse aí. Arreda mais para trás. Pode, Senhor, bom dia. Pergunta é para o professor Caio. A respeito dessa explicação do pastor Narciso aí sobre os demônios,
sobre Abaddon e Satanás. Eu queria saber onde fica o anticristo nessa hierarquia aí. O anticristo. A questão do anticristo, ele vai ser um homem que vai ter a totalidade do poder de Satanás. Porque aí entra a trindade Satanás, que representa o Pai, o anticristo como o Filho e o falso profeta como o Espírito Santo. Então, na grande tribulação, esse homem que ele vai ter o total poder de Satanás, entendeu? Ele vai agir totalmente nele, tanto nele como no falso profeta. Da forma como Cristo foi a encarnação de Deus, o anticristo é a encarnação de Satanás, digamos assim, entendeu? Também. Leonardo. Bom dia a todos, Pai do Senhor. Na verdade, esse é um esclarecimento, não sei se o professor falou no início da aula, que eu cheguei atrasado, sobre a palavra Lúcifer, né? Queria saber a origem dela e falasse um pouco sobre isso dentro da Bíblia. A palavra Lúcifer, ela não tem na Bíblia. Ela foi quando Jerônimo foi traduzir a Bíblia para o latim, ele cometeu um erro. A palavra Lúcifer significa filho da alva, ou estrela da manhã, aquele que brilha. Ela seria muito mais bem aplicada a Cristo do que a Satanás. Então é um erro chamar de Lúcifer, viu? Porque Lúcifer, Satanás não tem nada de luz, ele é trevas. Então esse foi um erro de tradução e esse nome ficou como Lúcifer, atribuído a Satanás no erro da Bíblia Latina. Mas, por exemplo, Satanás significa adversário, diabo acusador e Lúcifer aquele que brilha, ou estrela da alva, ou seja, não se aplica a ele esse termo. Respondeu? Beleza. Próxima pessoa, por favor. O Efraim ali, por favor. Sem sofismas. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Na verdade, é uma pergunta bem direta, pastor. Ali em Apocalipse capítulo 4, aonde entra na hierarquia os 24 anciãos que estão no trono ali? Tu viu o gráfico do trono? Eu coloquei Deus no trono e ao redor do trono os 24 anciãos. Ou seja, bem abaixo de Deus ficariam os 24 anciãos. Só que aí fica aquela pergunta: depois de Deus, que eu falo Deus a Trindade, depois da Trindade seria Miguel ou seria os 24 anciãos? Aí entra essa discordância, entendeu? Porque pode ser que seja Miguel, logo em seguida o arcanjo principal, ou os 24 anciãos. Por quê? Porque dá a ideia de trono, redor do trono e ao redor do trono. E são os anjos que estão cobrindo os 24 anciãos. Perfeito. Mas mais essencialmente, eles são anjos, ou tem outros teólogos que vão falar que 12 deles são apóstolos, 12 deles representam a igreja? Como é que ficaria isso? Eu não acredito que eles sejam anjos. Eu não acredito que eles sejam anjos. Porque quando João fala de anjos, ele discrimina a característica dos anjos. E aí ele fala 24 anciãos. Então poderíamos dizer que pode ser que sejam os 12 apóstolos ou um representante de cada filho de Jacó ali, entendeu? Mas eu não creio que sejam anjos, eu creio que são homens que estão ali representando esses seres. Perfeito. Próxima pergunta. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Pode ser por um dos três, tá? Bom, os demônios são anjos, são seres espirituais que a gente vê que pode possuir as pessoas, né? A gente vê várias situações que eles podem possuir as pessoas. Os anjos bons de Deus podem possuir pessoas, sem ser se materializar, mas possuir pessoas, usar a boca de pessoas, alguma coisa assim? Acredito que não, Felipe, porque cada pessoa possui sua alma, né? Sua consciência e a sua parte espiritual. E eu acredito que não tem nenhum respaldo bíblico para dizer que os anjos teriam essa função de falar na boca de alguém. Até porque, se ele pudesse falar por ti, ele teria que prestar conta no julgamento junto contigo. E anjos serão julgados de uma forma e homens de outra. Então não teria como. Agora, demônio é enxerido. Como ele já está condenado, ele toma a boca mesmo e fala. Próxima pergunta. Bom dia, irmãos. Meu Deus, você é um querubim aí.
Eu tenho uma pergunta relacionada ao livro de Jó. No capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala sobre quando Satanás entra na presença do Senhor, se apresenta diante do Senhor, né, para falar sobre Jó. E aí, no versículo 6, aí, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Em que momento entra o acesso de Satanás a Deus? E que região celestial é essa? Primeiro que tu tem que entender o conceito de onipresença. O diabo nunca saiu da presença de Deus nesse contexto. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. O que Satanás não tem mais é o acesso que ele tinha antes, de chegar e adorar lá. Isso foi tirado dele porque a armadura foi tirada e foi dividido os seus despojos. Eu acredito que, além da linguagem poética, Satanás está atuando no cosmos. Então, ele não é o cachorro de Deus, como Lutero disse, então ele tem que bater ponto. Tudo que ele faz, vocês que são supralapsarianos que acreditam nisso, ele faz a mano do Senhor. Então Satanás tem que chegar diante de Deus e dizer: olha, trabalho feito, fui lá, perturbei para a obra, para a glória do teu nome, para a reprovação dos reprovados e para a salvação dos eleitos. Então todo o tempo Satanás está, eu não sou supralapsariano, só para te dizer isso, mas eu acredito que seja dessa forma. Ele tem que prestar conta. Agora, isso que eu falo, não é que Satanás está onde Deus está. Ele vai até uma região que Deus permite que ele vá, e ali ele se apresenta como cachorro para prestar conta de tudo que ele faz. E ele vai lá e pergunta: o que é que eu tenho que fazer agora? Vai e faça isso, porque Deus manda em tudo e está em todos os lugares. Próxima pergunta. Pode falar. Eu falei pro Rafael assim: Rafael, tu não quer responder? Ele falou: eu estou fora de demônios. Ficar longe de demônio. Tem uma outra pergunta, pastor. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. Jesus diz, quando está indo para a crucificação: é chegada a hora de julgar o príncipe deste mundo, né? Alguns teólogos dizem que até a morte de Cristo, Satanás ainda não tinha sido retirado das regiões celestiais onde Deus estava. A pergunta é: quando de fato foi que Satanás caiu, juntamente com a terça parte dos anjos? Eu acredito que foi depois que o Éden foi feito, em algum momento. Por quê? Porque Deus não poderia olhar para o Éden e dizer: está tudo muito bom com o diabo lá dentro. Então, em algum momento, depois que o Éden foi feito, Satanás e os seus demônios foram lançados para as regiões celestiais. Nesse momento, eu acredito que seja nesse intervalo aí. Não foi antes, mas foi um pouco depois da criação que houve essa rebelião. Ali, ó, irmão Francinei. Meu Deus. Bom dia a todos. Foi um anjo, viu? Deixa eu ficar assim, Rafael. Depois a gente consegue, coloca lá o pininho. Não tira daí. Só coloca o ferrinho preto lá. Depois a gente conserta. Afasta o anjo que tá pisando no pé dele aí, ó. Ele olhou pro pé do anjo. Pode falar, quem é, Francinei, fica à vontade. O senhor falou, pastor, sobre a marca no final aí da sua aula. Pode qualquer professor responder. Essa marca, fale um pouco sobre ela. Seria literal? Ela, uma vez sendo literal, essa marca, se eu resisto a essa marca, eu não estaria também contribuindo para a salvação por obras? Eu queria uma breve explicação sobre isso. Obrigado. Mas a marca da besta, aí tem duas visões aí. A questão marca no sentido como o Espírito Santo sela os seus eleitos, como está lá em Efésios, capítulo número 4. E vós sois selados pelo Espírito, né? A questão ali é espiritual. E
também tem a questão que fala do chip, né? Que está sendo muito aí propagado, e vai acontecer uma era onde o mundo vai ser obrigado a usar esse chip. Se não usar esse chip, não vai poder comer, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ter nada no sistema, né? Então, tem essas duas teorias. A questão, eu como estudador do Apocalipse, eu creio que isso seja espiritual. Espiritual. Exatamente, isso. O diabo é imitador. Entendeu? Então, assim como Cristo tem os seus eleitos, e ele selou esses eleitos, automaticamente aqueles que não são, já foram selados por Satanás. Já foram marcados. Entendeu? Se for perceber lá, quando Paulo vai escrever a segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, quando ele vai falar dos dias trabalhosos, pode ver que ele dá uma classe de pessoas ali, né? E se tu for ver, classe de pecado, ele dá 18. Automaticamente ali, 3 vezes 6, 18. O número da besta. Ou seja, quem não é selado é marcado pela besta. Entendeu? Essa questão do chip ela é muito pensamento dispensacionalista. Por quê? Porque esse chip existe desde 2002. Nos Estados Unidos foi a primeira vez que ele foi implantado. Não sei se foi 2002 ou 2004. Então, desde lá, o pessoal já está marcado com isso aí, né? Então, eles usam muito dessa questão. Pode ser que essa marca, que haja realmente um controle do anticristo, e vai haver, né? Mas não precisamente que seja um chip. E se criou na mente das pessoas que essa marca é um chip, quando a Bíblia não dá nenhum sinal que seja um chip. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também. Como ele está falando, ó, tudo que tu vê no Apocalipse que Deus faz, o diabo quer imitar. Da mesma forma que Deus marcou os crentes salvos, o diabo vai marcar aqueles que ele vai levar para o inferno. Então, tudo que Deus faz no Apocalipse, o diabo também quer fazer. Outra pessoa, por favor. Aqui o irmão aqui que está nos visitando. Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Bom dia a todos, Pai do Senhor Jesus. Te ganhou, Harry, só. Glória a Deus. Eu fiz um apontamento, uma síntese da pessoa do N. Gruden, se referindo a nomes que as Escrituras se referem a anjos, filhos de Deus, santos, espíritos, vigilantes, poderes, soberanias, tronos. Mas John Wycliffe, ele acrescenta executores, com base, referência bíblica, Ezequiel 9, versículo 1 até o 7, executores. Já no caso de Dionísio, Millard Erickson, ele vai falar de Dionísio, o Areopagita, da época de Paulo, e ele vai acrescentar arcanjos, no plural, que eu creio que é baseado no apócrifo. Mas a pergunta que eu quero me referir ao senhor, pastor, é o seguinte: já que nós podemos dar nome, de acordo com a Escritura Sagrada, a anjos, e até mesmo a Satanás, como o senhor colocou, o acusador, a serpente, o leão, nós podemos também, biblicamente, dar nome a esses anjos, no caso de Apolion, esses demônios, no caso, nós podemos dissertar eles de forma bíblica, com nomes? Na verdade, Paulo fala assim, não no título o nome. O Apolion e o Abaddon, a Bíblia mesmo já está dando o nome, né? No caso, o diabo também, e Satanás, ela vai falar. Satã, são termos bíblicos. Mas a questão, por exemplo, assim, o que foi que, falando dos demônios primeiro, o que foi que o brasileiro fez? Nós colocamos apelidos em todos os demônios. Quando a pessoa está com um problema de prostituição, é a pombagira. Quando a pessoa está com um problema de vício, é o Zé Pilintra. Quando está dando tudo errado na finança, é o tranca-rua. Então eles colocaram apelidos, nada mais, nada menos, que são anjos caídos, né? A gente fala que, por exemplo, assim, para titular nome, eu tenho dificuldade de querer inventar um nome para um anjo ou para um demônio. Eu vou falar aquilo que a Bíblia me diz, né? A Bíblia está dizendo que é um principado, então é um principado. A Bíblia está dizendo que é um arcanjo, então é um arcanjo. Essa parte de dar nome, dar título, eu acho que ficou mais para o judeu e mais para o grego isso aí. Eles tinham muito essa ideia de nomear os seres espirituais. Mas eu acho que é um pouco perigoso. Eu já passo para o senhor, só para concluir. Eu só acho um pouco perigoso dar títulos, né? Como eu falo, quando a gente cita Chucaveira, Preto Velho, Nego Velho, Rompe-Mato, Mariana, a gente está apelidando anjos caídos. São demônios, são anjos
caídos. Então eu tenho um pouco de dificuldade. Quando eu cito nomes de seres angelicais, são nomes que a Bíblia me dá. Então eu falo Miguel porque está escrito Miguel, Gabriel porque está escrito Gabriel, e assim sucessivamente. Pode concluir. Só continuando o raciocínio, base bíblica seria os nomes referidos a eles que estão, abre aspas, na prisão, né, que ainda vão estar. Se tem um nome de acordo às Escrituras, se referindo a ele. E surgiu ontem uma curiosidade minha, fazendo uma pesquisa sobre isso, na pessoa do Norman Geisler, né? Teologia Sistemática, ele fala sobre a alma, quando ela é gerada, na concepção ou dentro do óvulo uterino, certo? Então, com base nesse raciocínio aí, ele vai trazer uma explicação teológica de teólogos do século XV ao XVII sobre a personalidade do ser humano. Então, quero fazer uma síntese rápida para todos os irmãos acompanharem esse raciocínio. Vamos falar no sentido do ser humano e espírito. Ele está colocando no sentido que o espírito ele pode ser deturpado por influência genética do pai e da mãe. O camarada nasceu de uma família de um pedófilo, uma maldição hereditária, como se fosse. Mas vamos colocar um contraste. Ele nasceu no meio de uma família ruim, mas ele veio com uma personalidade boa. E vice-versa. Ele nasceu de uma família boa, mas ele veio de uma personalidade ruim. A pergunta que ficou uma interrogativa comigo foi: isso foi causado pela personalidade própria do ser, da alma, ou se foi uma influência espiritual do mal? Porque Louis Berkhoff ele vai falar que a alma, quando é gerado na concepção, ele já traz no congênito dele, no intelecto dele, que existe um Deus. Aí Louis Berkhoff vai fazer uma visão antropológica para nós entendermos que, um exemplo, uma tribo que adore o Deus Sol. No entendimento humano, aquela pessoa ela aprendeu de forma religiosa naquela cultura de adorar um Deus, porque ele sabe que existe um Criador, mas não sabe quem seria esse Supremo, então é referido àquele Deus Sol. A pergunta seria para o senhor, pastor: o senhor acredita que o espírito da alma do ser humano ela é uma concepção de personalidade ou ela é uma questão de influência do mal pelos anjos maus? Esse pensamento é chamado de traducionismo e evolucionismo dentro da antropologia. E eu acredito o seguinte, que quando o homem pecou, não foi só a carne, a parte material dele já veio com defeito. Eu acredito na base bíblica, e quando a alma ela é concebida, o homem, ou seja, ali no momento do seu nascimento, o homem recebe a sua alma, porque o traducionismo diz o seguinte, que Deus tem um monte de almas criadas, um estoque de almas prontas, e quando o homem nasce, ele pega essas almas e vai dando para o homem. Então o pecado vai corromper essa alma. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que Deus ele cria por completo. E no momento da concepção, o homem recebe a sua alma já com o pecado também. Não é o pecado que vai corromper a alma do homem, a alma já nasceu pecadora precisando de Cristo. E só o sangue de Jesus, porque Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quebra qualquer tipo de maldição hereditária que possa existir. Então eu acredito que o homem nasce pecador por completo. Ele não precisa desenvolver o pecado na parte material, independente do lugar onde ele esteja, do ambiente que ele foi criado. Porque o meio não define um homem. Como você mesmo disse, o homem pode estar num lugar ruim e ser bom, e pode ser bom e estar num lugar ruim. Então, acredito que esse defeito, no bom sentido da palavra, é um defeito que vem com o homem, por causa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa questão da criação da alma do homem ela é muito filosófica. O traducionismo vai tentar entender desse jeito, outros vão tentar entender que no momento da concepção a alma está sendo dada ali. Só que a Bíblia tem respostas e respostas, porque se Deus continua dando alma, criando alma e dando, então a criação não ficou completa. Ele ficou faltando dar as almas para o homem que precisa receber essas almas. Então acredito assim, o pecado corrompeu o homem total, material e imaterial. A tua alma nasceu com esse problema e o sangue de Jesus precisa curar ela. Entendeu? O sangue de Cristo precisa nos alcançar para curar. E quando cura, cura por completo. É assim que eu acredito. Glória a Deus. Eu posso fazer só Pode sim. Uma finalização. Segundo o diagnóstico da medicina, fala que o homem que é pedófilo, a alma dele já está condenada. Ou seja, ele não tem como se regenerar perante uma visão da sociedade. E com base no que o senhor falou sobre a concepção, o Norman Ford, que é também cientista da medicina, ele vai dizer que o homem, ou seja, o ser humano, na concepção, ele é criado, onde ele afirma, de forma bíblica, teológica e filosófica e científica, que é a medicina, que a criação de Deus continua
combatendo o evolucionismo. Vamos colocar dessa forma. Eu creio, agradeço sim, a também. oportunidade. Muito bem, muito obrigado pela participação também. Pode falar. Pai do Senhor, qual a vertente que o senhor segue em relação a Gênesis 6? A primeira... Teoria tem a política, a genética e a espiritual. Eu sigo a espiritual. Filhos de Deus ali são descendentes de Sete e filhas dos homens são descendentes de Caim. É isso que eu acredito. Porque eu não acredito em teoria genética, que sejam fruto de demônios com mulheres, e política, que sejam homens nobres que casaram com mulheres que não tinham sangue azul. Por causa desse livro herético aqui do Caio Fábio. Olha só, pessoal. Se vocês quiserem comprar esse Nephilim do Caio Fábio, viu? Promoção. Isso aqui é perigoso, tá? Se o cara não tiver um crivo... Então, por exemplo, nunca a Bíblia vai se referir a filho de Deus para demônio. Nunca. Nenhuma passagem bíblica. Sempre quando ela fala filhos de Deus é atribuído a anjos bons. Aí por aí tu já tira que a teoria espiritual ela tem muito mais sentido nessa questão. Sim. Eu tenho uma outra pergunta, se o senhor permitir. Em relação à consciência, os anjos que caíram com Satanás, eles escolheram? E os anjos de hoje ainda têm esse poder, essa consciência? Vou te responder com muita sinceridade essa pergunta. Eu sei que livre-arbítrio o homem não tem. Isso eu sei. Agora os anjos, se eles tiveram livre-arbítrio ou não para fazer a escolha lá, eu não sei. Parece que sim, porque Satanás escolheu um lado. Ou Deus pode ter colocado eles nesse lado. Aí vão ter muitas questões teológicas para ser analisado. Porque, tipo assim, Deus criou Satanás para esse propósito e fez com que Satanás fosse esse ser caído. Então aí anularia o livre-arbítrio dos anjos. Ou Satanás, em algum momento lá, poderia ter escolhido querer ser maior do que Deus, pegando Ezequiel 28, que os teólogos, alguns discordam que aquilo se aplica a Satanás, juntamente com Isaías 14, então teria escolhido, junto com os outros anjos, seu livre-arbítrio para lutarem contra o Senhor. Como parte para o lado filosófico e material, eu não tenho essa resposta biblicamente para te dar. Aí vai estar no campo da filosofia mesmo, vai ficar aí para a gente tentar imaginar se eles escolheram ou se Deus determinou. Se tu é infralapsariano, eles escolheram. Se tu é supralapsariano, Deus decretou essa queda. Tem um supralapsariano que quer falar ali. Fale, irmão, deixa o irmão Laércio falar, depois ele fala lá. Estamos terminando, tá? Bom dia, igreja, paz do Senhor. Lá na igreja do Edir Macedo, no passado aí atrás, lá na Igreja Universal, 2 camaradas foram para a boca de um vulcão. Tá? Eu digo porque eu estava na igreja, eu ia, né? Então, toda sexta-feira eu ia presenciar lá os demônios, falar com as pessoas, com o bispo, com o pastor. E aí eles falavam mesmo, enfim. E aí esses 2 camaradas que estavam lá na beira, na boca desse vulcão, eles tiveram uma ideia magnífica de gravar, né? E nessa gravação, eles escutaram todas as almas penadas, todo mundo que estava no inferno, tá? Era muita gritaria, muito gemido, muito arrependimento. E pasmem vocês, tá? Ô Senhor, me perdoa. Eu não comprei o CD. Mas o CD, ele foi vendido, gente, como água. Porque tem gente, né, que não passa por esse processo que nós estamos passando aqui e se evolui com a santa ignorância, né, de si mesmo, né? E aí vai nesse conto aí. E é verdade, gente, olha, é verdade. Eu espero um dia que o Macedo se converta mesmo, porque, né? Aí eu chego aqui, aí para minha Ele está salvo, irmão, Macedo. Os loucos não errarão o caminho. Aí, para minha surpresa, eu chego aqui, anos após anos, e o nobre pastor vem e diz, olha, não tem ninguém no inferno. Aí na hora eu lembrei, caramba, mas o Macedo disse, né? O Macedo falou. Aí, o Macedo, é o dono da Universal, né? É o pai dos pastores lá. Aí, se agora? Aí eu não vou ter dúvida.
né? Porque a explicação foi inconvincente. Bom, terminei fazendo o estudo do Apocalipse lá, baseado no livro do Macedo, do Edir Macedo. Aí a pergunta que eu queria fazer pro que ele tá com medo aí, né, dos demônios, sei lá o quê, já se assustou ali, já pisou no pé do anjo, enfim. O Apocalipse fala do lago que arde com fogo e enxofre, né? E lá no estudo do Apocalipse do Edir Macedo, ele disse que Satanás, seus anjos, enfim, toda a ordem de gente que não presta, os crentes que não prestam, vão tudo para lá. Essa é a pergunta, esse lago de enxofre, é isso mesmo que o Apocalipse se refere? É para lá que vai toda essa galera que o pastor já falou aqui, o Abaddon ou o Apolion, né, que ainda estão presos lá, graças a Deus, né? E essa raça aí todinha de gente, né, que o nosso irmão falou, o pedófilo que não tem cura, né? Enfim. E a minha segunda pergunta vai ser para o pastor. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, aqui é o arcanjo Miguel, né? Então, o que eu entendo aqui é que ele não... Esse camarada, olha, eu não vou discutir contigo, entendeu? Eu não vou medir força contigo, e eu vou só dizer uma coisa para ti: o Senhor te repreenda. Mas o arcanjo Miguel não matou 180 mil, não foi lá na Síria? Não foi ele. Então, perdão. Então, nesse caso aqui, o diabo tem um poder maior sobre o arcanjo Miguel aqui? Vou responder a primeira pergunta do irmão Laércio. Ele perguntou se Satanás vai para o lago de fogo, né? O texto, na verdade, praticamente todo Apocalipse, ele é escatológico, então é algo futuro. Com a explicação do pastor, com aulas anteriores, documentos teológicos, o que a gente aprende? Que não tem ninguém no inferno, como o Senhor bem entendeu. Então, depois do dia do julgamento, e Deus der a sentença para que eles já estão condenados, é que eles vão para lá. Satanás, os seus demônios e todos os filhos do diabo, que são os pecadores, os filhos da desobediência. E aí a gente vai mais além, entender que o lago de fogo é palavra figurativa. Então, traz uma ideia de um sofrimento, de um ardor, de uma tortura. Até porque eu, assim, posso até falar besteira logo me antecipando, mas o que eu creio? Deus nos fez como homem, corpo e alma. Então, a alma aqui, ela é eterna. Ela tem que ser eterna. Porque se eu digo que Deus vai nos aniquilar, então não há para que existir um sofrimento eterno. Então, o fogo ali é para um sofrimento eterno, só que é algo figurativo. A gente não tem como mensurar o tamanho dessa tortura e dessa condenação no inferno, junto com Satanás e seus demônios. Mas eles vão para lá futuramente, porque não tem ninguém lá. Inclusive, primeiro, na tribulação vai ser aberto o Tártaro para todos serem condenados. Então, o lago que arde com fogo e enxofre é o próprio inferno? Sim, é o próprio inferno, é o lugar de punição final. Não que também, né, como a gente fala aqui, que ele seja com luz, com fogo, que não tem como haver esse ambiente com fogo que causa luz e trevas que é a escuridão. Mas dá o sentido e a ideia de um sofrimento, de uma tortura, partindo daquilo que o autor tinha no seu contexto na época. A gente entende assim, irmão Lécio, o Sheol, o mundo dos mortos no Antigo Testamento, só um abismo. Hades, o mesmo abismo, agora dividido, o lado esquerdo dos maus, o direito bom. Tártaro, o lugar mais profundo do Hades. E Guiena é o lugar de punição final, para onde vai todo mundo após o grande juízo. É nesse ambiente que Satanás vai estar, ele, seus demônios e seus anjos. Por exemplo, eu não acredito que no inferno tenha fogo literal. Eu não parto desse princípio. Por quê? Porque quem vai para lá é a alma, e a alma não queima. Entendeu? Então, o fogo ali era o que João tinha de pior para descrever sofrimento.
baseado no contexto do Império Romano que ele escreveu. Agora, eu lhe garanto que o inferno é muito pior do que fogo. Até porque vai ter ausência de Deus. E nada é pior do que você não ter Deus na sua vida. Respondendo à pergunta de Miguel e Satanás, quando Miguel fala na carta de Judas, o Senhor te repreenda, eu acredito que a primeira surra ele já tinha levado no Apocalipse 12. Miguel vence ele, põe ele para fora. Só que ali a punição de Satanás foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando Miguel olha para Satanás e diz assim: o Senhor te repreenda, não é porque ele não tinha força para vencer Satanás mais uma vez, mas é porque agora Satanás iria passar pelo processo da própria mão de Deus. Ele ia exercer como príncipe desse mundo e a cruz de Cristo venceria. Miguel estava dizendo em outras palavras: agora é com Deus, tu está nas mãos dele, e ele que vai fazer contigo o que é que ele tem para fazer. Temos 2 perguntas só para a gente terminar, tá? Vamos lá. Pastor, só retornando rapidamente ao texto de Judas, retomando a resposta que o senhor deu ao nosso irmão, referente aos filhos de Deus, né? Quando eu li o Caio Fábio, eu fiquei balançado, né? Só que aí, quando eu fui procurar o que o John MacArthur fala, não usando argumento de autoridade aqui, mas no comentário dele a Judas, isso me deixou mais balançado ainda a outra posição, que seria espiritual e genética ao mesmo tempo, né? Ele diz nos versículos 6 e 7 de Judas, né? E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Então, com base nesses 2 versículos, John MacArthur, no comentário dele, vai dizer que pode até ser que em Gênesis 6 sejam filhos de Deus, que em Jó sejam anjos, e tem também a controvérsia que sejam homens ou filhos de Deus, só que nesse versículo ele toma ele como incontestável, como uma prova bíblica de que esses anjos tiveram relações sexuais. Aí eu fiquei, realmente, o texto é claro quanto a isso, só que não tomei alguma posição fixa ainda. Tu acredita no John MacArthur ou em Cristo? Em Cristo, né? Cristo disse assim, os anjos nem se casam, nem se dão em casamento, porque eles são assexuados. Essas foram palavras que saíram da boca de Jesus. Outro ponto nesse pensamento é o pensamento na palavra Nephilim. A palavra Nephilim, ela pode ser traduzida como gigante, como um homem famoso, como um homem bravo, como um homem de glória, como alguém intrépido. São vários tipos de traduções. Se os anjos estão presos após a sua queda e outros estão habitando, eu acho muito complicado, porque, por exemplo, assim, a Bíblia vai explicar a Bíblia. Filhos de Deus, tu não vai encontrar nenhuma vez filhos de Deus falando para demônio. Nenhuma vez, nem em Jó, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Toda vez que o vocabulário grego, gramático, usa esse vocábulo, ele está se referindo a filhos de Deus, não a demônios. Então não tinha como ser, nesse contexto, uma relação híbrida, genética, onde anjos teriam casado com mulheres e teriam nascido gigantes daí. Essa situação, para mim, ela é bem clara nesse contexto. Como eu te falei, por exemplo, o Jim Swagger, que é o escritor da Bíblia do Expositor, ele tem o mesmo pensamento do John MacArthur. Ele diz que ali houve uma função genética e que realmente os anjos tiveram esse pensamento com as mulheres. Mas eu sou mais do pensamento tradicional. Eu fico mais com a questão, porque eu estou te dando uma resposta gramática e uma resposta baseada no que Cristo falou. Entendeu? E a palavra de Cristo pesa muito. Se ele disse que não se case, nem se dão em casamento, ele está dizendo, olha, anjo não tem sexo. E quem foi criado para esse propósito aí teria que ser aquela questão. Os anjos poderiam ter tomado o corpo de alguém, numa possessão demoníaca, e dali teria nascido, se for para essa questão genética. Agora, que um anjo tomou forma humana, diferente, para ter um filho, um semideus, isso está mais para pensamento grego, que Perseu, filho de Zeus, como a humana, porque para a Bíblia. Então, eu acho que tem muito helenismo aí nessa interpretação do John MacArthur. Querendo ou não, porque o helenismo está totalmente ligado ali na questão bíblica. Então, eu não acredito nessa questão. É a tua posição, eu respeito, mas eu acredito que ali é espiritual. Filhos de Deus, descendente de Sete. Filha dos homens, descendente de Caim. Última pergunta. A gente pode amadurecer essa ideia depois no seminário. Última pergunta.
Irmã Sandra quer falar? Rapaz, eu conheço a minha mulher. Ela está ali só maquinando, meu irmão. Quando ela faz pergunta, irmão, é só para me encurralar. Eu falo, tu já vem. Deixa ela fazer uma pergunta lá. Oi. A gente encerra. Oi, bom dia, Paz do Senhor. Na verdade, não é uma pergunta, é mais para somar. A gente está rodeado aqui, é bem visível, a gente está rodeado de pessoas muito inteligentes, muito capacitadas e falando pelos que ainda não têm esse acesso a todas essas informações, a todos os títulos que são colocados. É bem fato que existem muitas teorias, né? O que está fora da Bíblia é tudo teoria. Alguns acreditam nisso, alguns acreditam naquilo. E no final de tudo, a gente vai perceber que aqueles que são nascidos de Deus, eles seguem um propósito. A gente vê a questão de anjos do bem, anjos do mal. A gente pode não dar muita ênfase a essas coisas, mas eu tenho 2 filhas. A minha filha mais nova, ela tem uma sensibilidade, como toda criança tem, sobre o mundo espiritual. E, às vezes, essa sensibilidade o adulto não tem mais. E a gente acaba se achando muito conhecedor das coisas e a gente acaba perdendo esse sentido espiritual. A gente começa a enxergar, eu e meu marido, de vez em quando a gente assiste o desenho do Pica-Pau. A gente vê ali situações gravíssimas para uma criança assistir. A gente pensa assim, é bobagem. Em um dos episódios, eu e meu marido, a gente comentou que ele estava andando em uma via e alguém dizia assim na placa, esta velocidade é realmente necessária? E ele olhava para a televisão e dizia assim, eu sou um diabo muito necessário. Ou seja, os nossos filhos têm acesso a isso. Então, independente da teoria, da teologia que muitos acreditam, o diabo, o mundo espiritual existe sim. É grave quando a gente começa a entender que tudo se resume a fábulas, a teorias, a segmentos. A gente esquece. Às vezes a gente está andando muito nas teorias e acaba esquecendo que existe dentro da nossa casa crianças, pessoas que não têm esse conhecimento. A gente acaba, infelizmente, hoje, é muito visível que as pessoas estão se preocupando muito em falar bonito. E as famílias estão sendo destruídas por Satanás. Demônios estão agindo dentro dos lares. Demônios estão agindo em homens inteligentíssimos, mulheres muito inteligentes. A gente acaba banalizando a área visível e começando a se preocupar com aquilo que é bom, mas eu acho que é bom a gente chamar a igreja para o terreno físico. A gente começar a olhar o que realmente está acontecendo. Porque você andar com os melhores livros, conhecer os melhores autores, não vai te livrar no dia da tua aprovação. O que vai nos livrar é a gente ser vigilante. Eu sempre falei para o meu esposo, eu falei, amor, eu fico muito triste quando eu vejo muitas pessoas inteligentes, no momento da luta, elas caem na primeira. Daí eu vou observar que não é todos os livros que ela lê que vai ajudar no momento da tentação. O diabo está aí, ele não está brincando. Ele não brinca de ser diabo. Seja no filme que você assiste, seja na novela, no seriado, no comercial o diabo está agindo. E a gente não está observando. Daí vai embora o inteligente, daí vai embora o filósofo, daí vai desvia o doutor, desvia o médico, desvia todo mundo. Porque antes de orar, a gente precisa vigiar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, é verdade, irmão. E esse projeto dessa escola bíblica é justamente para isso. Isso que a irmã Tana está falando é muito verdade. A gente está vivendo um tempo agora, esse tempo agora que a gente está vivendo, de muita intelectualidade. A gente vê jovens estudando, a gente vê jovens pesquisando, se interessando pela teologia, isso é maravilhoso. Mas a gente nós não podemos negligenciar o lado espiritual. Porque, já falei, não existe cristianismo sem prática. É impossível. A nossa teoria, nosso conhecimento, o que sabemos, o que lemos, ele vai por água abaixo quando chega uma situação como essa. Então, usemos tudo que temos buscado
em prol das pessoas, em prol do reino, em querer ver uma família de pé. Porque às vezes o camarada tem tanto conhecimento, ele busca tanto, ele lê tanto, mas ele não aplica nem na vida dele. Não é uma indireta para ninguém, em nome de Jesus, eu estou falando de coração aberto. Estou falando com muita mansidão, com o coração muito aberto. Eu estou me colocando também nessa questão. Às vezes nós não aplicamos nem na nossa vida o que nós sabemos. E quando Deus tem nos dado conhecimento, para que a gente possa... Tem tanta gente no nosso meio que é ignorante, irmão. Ignorante não no sentido dele ser burro. Ele não é burro, mas ele não tem informação. Ele segue um Deus que ele não conhece. Ele adora algo que não existe. Por quê? Porque ele não tem informação. E Deus tem nos dado isso para servirmos melhor o reino. Nós estamos sendo taxados aí por muitas pessoas que nós só queremos ser, que nós só queremos falar, que a gente é isso, que a gente é o melhor. Que eles falem isso. Enquanto eles falam, nós estamos trabalhando para o reino. Nós estamos servindo o reino, porque o coração do homem é terra que só Deus conhece. Então vamos pegar o conhecimento, vamos aplicar, vamos servir o nosso próximo e Deus tem se agradado muito disso, em nome de Jesus. Vamos ouvir nossa irmã com a última pergunta aqui e a gente encerra. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Ouvindo a irmã falando, eu fui motivada a falar também, porque a teoria é algo que a gente, né, tem que aprender, né? Tem que aprender no Senhor Jesus. Mas a prática é totalmente diferente. E a minha vivência... o Senhor ele tem me permitido, dentro do meu trabalho, eu convivo com ubandistas, né, com espíritas, com pessoas totalmente descrentes, e indo ainda mais, o Senhor tem trazido para mim pessoas totalmente escravizadas,